Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Luciano e você... Bad, bad. I can't get out of bed, no drugs make me bad. I can't get out of bed, yeah, drugs are bad. Gente, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu quero falar com vocês como pensa um economista. Qual é a estrutura de pensamento dele? O que ele investiga? Quais são seus instrumentos de investigação? Ele é um cientista social? Ele é um cientista estatístico? Ele é um cientista econômico? Se é um cientista econômico, o que exatamente eu quero dizer com isso? Qual é a sua linguagem? Qual é a sua estrutura de pensamento? Bom, para começo de conversa, a ciência econômica é uma ciência positivista. Como assim positivista? Vocês certeza que já ouviram falar no positivismo. Augusto Comte, lá no século 17 e 18, identificou que as ciências naturais tinham tanto poder no seu raciocínio, na sua linguagem, que tentou estabelecer umas regras. Uma ciência positivista é uma ciência que procura um progresso, que procura uma estrutura de linguagem regrada, exata, que identifica, que descreve os fenômenos do mundo. Por isso que a ciência econômica é uma ciência positivista. Ela descreve os fenômenos econômicos do nosso mundo. Ao contrário das ciências sociais, que buscam identificar e compreender todos os fenômenos em todos os níveis da sociedade, a ciência econômica vai focar, vai ter um olhar mais clínico para a troca. É desse recorte de troca, dos fatores de produção e dos valores que o ser humano agrega à sociedade a partir do seu trabalho, que é o objeto de estudo das ciências econômicas. Quando eu falo de ciências econômicas, portanto, eu estou me referindo a descrições, por causa do termo ciência. Vem comigo. Gente, qual a diferença entre argumentação e descrição? Imagina você está caminhando na rua, aí do nada uma pessoa te para, completamente aleatório, e começa a falar, bateu um carro na esquina aqui do lado. Descreveu um fenômeno, um acontecimento na sociedade. Isso é um argumento descritivo, é uma descrição. Agora imagina que esse mesmo rapaz depois começa a falar, nossa, você viu que ele dirigia pessimamente por isso que bateu o carro? Ele conclui que tivemos o resultado a partir de B, só que ele não tem provas, ele não descreve o fenômeno em si. Ele parte de uma análise própria, raciocinando uma lógica entre A e B, uma causalidade. A causalidade está prevista sim nas ciências, mas no argumento não há necessidade de comprovação se fizer sentido, se não for contraditório. No caso das ciências isso não pode acontecer. Bom, então o cientista econômico vai procurar estabelecer os mesmos métodos científicos das outras ciências na parte econômica, como observação, descrição, identificação de uma hipótese e experimentação. Gente, eu não preciso falar para vocês que os seres humanos são os únicos seres vivos na Terra que têm um pensamento econômico. Por serem única e exclusivamente os únicos animais capazes de ter esse tipo de pensamento, portanto, as ciências econômicas vão se debruçar sobre o ser humano, sobre o comportamento do ser humano quando ele lida com recursos escassos. Eu posso então falar que as ciências econômicas é uma ciência comportamental? Acredito que sim. É uma ciência que procura identificar o comportamento a partir dos princípios econômicos. Por isso que as técnicas, o instrumental das ciências econômicas vão ser direcionados para o comportamento dos seres humanos. Vocês já ouviram falar num livro chamado Rápido e Devagar? Pois é, o autor desse livro foi o ganhador do Prêmio Nobel de Economia e ele é um psicólogo. A psicologia está entrando na economia de tal forma que não seria estranho falar que daqui a algum tempo teremos uma nova ciência a partir dessa união. Gente, a primeira coisa que um cientista faz é observar um fenômeno. Ao observar um fenômeno, ele vai perguntar a seguinte frase: e se? Por quê? Como assim? Ao responder essas perguntas no primeiro momento, ele vai elaborar hipóteses. Essas hipóteses são interpretações do fenômeno observado que, ao experimentar, ao verificar uma redundância, uma repetição, chegaremos a uma conclusão que pode ser positiva ou negativa. Veja bem, positiva ou negativa, não certo ou errado. Se for uma resposta positiva, eu posso traçar daí uma teoria, uma lei fundamental que vai reger essa minha hipótese.
Porém, se eu chegar numa negativa, significa que eu tenho que voltar para a hipótese, voltar para a investigação, para a teoria, para o estudo e para a experimentação, para saber o que tem de errado e o que tem de certo. E assim eu refaço a experiência de alguma maneira. E nas ciências econômicas temos um exemplo muito específico sobre isso. Dentro das ciências econômicas, nessa busca por identificar leis econômicas, encontraram a lei da oferta e da demanda. Como assim? A dado preço, suponhamos, uma casquinha R$10. Uma casquinha R$10 é cara? É cara. Suponhamos que seja cara. E se? Lembrem do e se. Se for cara, a demanda vai cair. Então tem uma lei aqui, quanto maior o preço, menor a demanda. E o que é demanda? É o desejo pela quantidade. O que vai acontecer com as lojas, com as pessoas que querem vender sorvete ou percebem que o preço está alto? Vão tentar vender sorvete a R$10. Então, quanto maior o preço, maior a oferta. Estabelecendo, portanto, duas leis. A Lei Geral da Demanda, que dita quanto maior o preço, menor a demanda. E a Lei Geral da Oferta, que quanto maior o preço, maior a oferta, maior o interesse daquele que quer vender. Afinal, a gente quer, nós como demandantes, com as pessoas que querem comprar alguma coisa, querem pagar barato. Aqueles que querem vender alguma coisa, querem pagar caro. E qual é o papel das hipóteses para a ciência, para as ciências econômicas? Gente, o papel das hipóteses são recortes microscópicos, entre aspas, que tentam identificar um fenômeno muito grande de maneira que pode ser interpretado a um recorte. Quando eu observo um fenômeno, eu recorto esse fenômeno a uma coisa mais limitada, a uma situação mais limitada, e a partir daí eu aplico as minhas teorias, eu aplico as experiências, meus estudos, para saber se nesse recorte isso acontece. Agora, das hipóteses e das leis deduzidas, estabelecemos certos diagramas, certos modelos que representam o fluxo daquilo que eu estou investigando. De um lado temos as famílias, as pessoas. De outro temos os lojistas, as lojas, seus donos, o vendedor. Desses dois lados, nesse diagrama bem simples, a gente consegue identificar como é que ocorre a troca entre aquele que quer comprar uma coisa e aquele que quer vender outra. Mas perceba que o diagrama estabelece uma troca circular de mão dupla. Enquanto a família quer comprar bens, comidinha, eu quero um carro, eu quero um sorvete, eu quero um livro, pá. Eu preciso de dinheiro para isso. Para ter dinheiro para isso, o que a família faz? Vende alguma coisa. E vende o quê? O trabalho. Do outro lado, os vendedores querem comprar trabalho. Por que os vendedores querem comprar trabalho? Porque eles precisam produzir aquilo que eles vendem. Ao produzir aquilo que eles vendem, eles colocam em suas lojas e vendem para quem? Para as famílias. Esse diagrama então nos demonstra uma troca entre os insumos e os trabalhos para a produção e a renda, tanto despesa quanto renda. A economia vai nos dar um segundo modelo. Olha que interessante. Imagina que você, sujeito que trabalha, só sabe dar aula, digamos, de filosofia. Se você só sabe dar aula de filosofia, a sua produção vai ser de filosofia. Outro detalhe, você não tem um dia todo, todos os dias da semana, do mês para trabalhar. Afinal, você precisa descansar. Então você tem um limite de trabalho de 8 horas diárias, de 10 horas diárias, de 6 horas diárias e assim subsequentemente. Então sua capacidade de produção está dentro do tempo e do esforço. Nós, trabalhadores, não conseguimos extrapolar esse nível, essa fronteira de produção. Para isso acontecer, eu preciso de outros mecanismos. Mecanismos que façam com que essa fronteira se expanda. Por exemplo, a tecnologia, a internet. Eu, enquanto professor, consigo dar aula numa sala para 30, 40, 25 pessoas. Não é o ideal, mas é o que acontece no mundo real. Agora, com a internet eu posso dar uma aula para milhares de pessoas. Eu aumentei a minha fronteira de produção. O tempo também acaba sendo manipulado, o tempo relativo da produção acaba também sendo manipulado, uma vez que, se não tivesse internet, eu ia ter que dar a mesma aula todo santo dia. Agora, com a internet, eu gravo essa aula, coloco no YouTube e ela fica para a eternidade. Então, aumentou a minha capacidade de produção com isso. Tendo isso em mente, olhem para esse gráfico. E estabelecemos um princípio. As pessoas reagem a incentivos e enfrentam trade-offs. 2 princípios. Se eu tenho esforço,
e tempo, se eu me esforço ao máximo, eu perco meu tempo de descanso. Se eu descanso ao máximo, eu perco meu tempo de esforço. Esse é o trade-off do trabalhador brasileiro. Agora, no equilíbrio entre esses 0 e 100 é que estabelece a fronteira de produção. Essa fronteira de produção é o limite que você está disposto, é o limite que você consegue dar para o trabalho. Agora, se eu estabeleço uma nova tecnologia, como foi falado, eu aumento ou diminuo. Porém, se eu fico entre os 100, abaixo dessa linha de fronteira, significa que eu tenho tempo ocioso ou trabalho ocioso. Ora, se eu consigo dar 6 aulas diárias e só dou 3 aulas diárias, significa que eu tenho 3 horas aula disponíveis. Eu tenho um espaço de 3 que eu poderia estar trabalhando e não estou. Ou seja, meus recursos estão ociosos. Eu estou com preguicinha. Sabe aquela preguicinha marota das 3 horas? Exatamente. Porém, eu consigo trabalhar além dessa fronteira de produção? Não, porque eu tenho um limite. Meu limite é exatamente 40 horas semanais. Essa é a minha fronteira de produção. Eu consigo trabalhar além disso? Não. Para isso ocorrer, eu preciso aumentar as minhas capacidades produtivas. Para que serve a opinião do economista? Gente, temos que estabelecer diferenças entre opinião e descrição. O mundo, ele é regido pelas nossas leis por uma ordem que o cientista procura identificar. Beleza, isso é a análise positiva da situação. Identificar o mundo como é. Uma vez identificado o mundo como é, eu vou tentar descrever o fenômeno e capturar esse fenômeno numa lei. A partir dessa lei eu posso fazer um julgamento de como aplicar essa lei ou não aplicar essa lei. Se essa lei é uma boa lei ou não, mas eu não estou falando de lei de direito. Se bem que às vezes a lei de direito atrapalha. Todos lembram daquela lei que proíbe o canudo de plástico, certo? Essa lei, qual foi o impacto dela para a sociedade? Vamos usar o instrumental econômico para analisá-la. Quando eu proíbo taxativamente, a partir de segunda-feira está proibido vender canudo de plástico, o que acontece? Aquela lanchonete que comprou uma porrada de canudo de plástico vai ficar com esse canudo de plástico estocado. Gastos. Eles vão ter que tirar mais dinheiro para comprar outros canudos reciclados. Isso envolve custo. Se envolve custo, a receita da loja, da lanchonete, cai. E se a receita cai, talvez ela se sinta obrigada a aumentar essa receita de alguma maneira, podendo demitir. Ou não contratar mais o serviço daquela fábrica de canudos. O que acontece, portanto, com a fábrica de canudos? Não entra mais dinheiro em caixa. Não entrando dinheiro em caixa, a fábrica de canudos vai se ver obrigada ou a transitar de negócio ou a demitir as pessoas. Difícil, né, gente? Complicado. Vamos analisar então do outro lado. E se essa lei permite que as fábricas e as lojas um período para a transição de plástico para recicláveis? Teremos então um outro impacto. Com essa transição, esse espaçamento no tempo, conseguimos diminuir os custos da lanchonete, da fábrica, fazendo com que eles possam fazer uma transição mais saudável no longo prazo, permitindo que as receitas fiquem em equilíbrio, um mercado mais equilibrado, uma consequência dessa lei mais equilibrada. Isso é um exemplo na economia. Tem um exemplo no dia a dia. Em Brasília é totalmente obrigatório dar assento para as pessoas preferenciais. Todos os assentos de Brasília são exclusivos para as pessoas com caráter especial. Gente, o problema? Sempre tem aquele que está fingindo que está dormindo, né? Pergunta, você já fez isso? Bom, a lei obriga, só que não teve educação. As pessoas não foram instruídas de que isso ia acontecer. Qual foi a eficiência, o impacto dessa lei, economicamente falando? Baixa. Essa lei tem um impacto tão negativo, qual e se, lembra da pergunta, e se fizéssemos de uma outra maneira? E se colocássemos todas as poltronas de amarelo em vez de uma lei bem pequena na janela? O impacto da lei seria mais eficiente. São apenas 2 exemplos do poder que a economia nos dá para analisar a nossa sociedade.
tudo que é regido por ser humano é regido de maneira egoisticamente. Tudo. A economia então vai se pautar nesse egoísmo, nesse interesse na troca, para analisar o comportamento das pessoas. O economês nos ajuda no dia a dia. Portanto, se você quer que eu continue ofertando essa matéria nesse mercado chamado educação, eu demando que você se inscreva no canal, compartilhe e curta. Comente, para que assim eu me sinta egoisticamente inflado, apaixonado para fazer mais esses vídeos. Até a próxima!